Capítulo 749. Ao entrar na casa, a primeira coisa que Klein viu foi o salão de entrada. Era muito espaçoso, com várias cadeiras e guarda-sóis. Além disso, o mobiliário era elegante e a decoração condizia com seu status. Se ele não soubesse da estrutura com antecedência durante sua inspeção, Klein poderia ter imaginado que era a sala de estar. Depois de passar por uma segunda porta principal, a visão diante de seus olhos se abriu. Era um enorme salão que poderia acomodar dezenas de convidados numa dança. No meio do corredor havia um tapete grosso, colorido e macio. Ao seu redor havia espaços revestidos com azulejos de mármore brilhante, com piano, esculturas em pedra e outras decorações decorando o salão. Havia também colunas de pedra que sustentavam o segundo andar com ornamentos embutidos. À esquerda havia uma série de janelas do chão ao teto, e além delas havia um gramado verdejante e um jardim florido. À direita havia paredes, portas de madeira e um corredor que levava às salas, despensas, banheiros, cozinha e o quarto do mordomo, etc. O salão tinha 2 andares e havia um lustre de cristal pendurado no teto. Instantaneamente fez imaginar como seria quando a noite caísse. À sua frente havia 2 escadas que levavam ao segundo andar. O corredor sinuoso aqui era quadrado, e a seção vazia no meio era onde ficava o corredor acarpetado. Tudo o que Klein precisava fazer era segurar uma taça de vinho e ficar atrás das grades do segundo andar, e ele poderia contemplar calmamente um baile abaixo. Havia muitos quartos no segundo andar. Havia uma sala de estar, uma sala de atividades, uma sala de jantar, banheiros, uma sala de bilhar e muitos quartos. Se algum hóspede precisasse passar a noite, ele ficaria lá. Da mesma forma, no segundo andar, havia 2 escadas que levavam ao terceiro andar. Era lá que Duane Dantes ficaria. Havia um quarto principal imenso, com uma sala aberta equipada com balcão de bar que permitia tomar sol e apreciar a paisagem. Havia um escritório que poderia ser considerado uma biblioteca em miniatura, além de 2 vestiários e pequenos quartos para o servo e a empregada de plantão noturno. Havia também quartos destinados aos membros da família e banheiros, mas Klein era atualmente solteiro. Quanto aos demais empregados, moravam em uma casa com terraço atrás da mansão principal. Em outra direção ficava o estábulo. A área subterrânea da mansão era igualmente espaçosa, com uma enorme arrecadação e adega. Tirando o casaco, Klein ficou na varanda da sala entreaberta do terceiro andar, com as costas retas. Ele observou as ruas ao redor e não pôde deixar de suspirar interiormente. Realmente há uma razão pela qual é tão caro. O aluguel de 315 libras realmente não pode ser considerado um desperdício. Ele já havia pago 1 ano de aluguel ontem à tarde e só conseguiu se obrigar a aproveitar o lugar que alugou. Enquanto isso, também pagou diretamente a Walter um salário anual de 115 libras. Como era muito possível que ele fugisse assim que obtivesse o caderno da família Antigonos, ele não queria afetar o sustento de seu mordomo. Pela mesma lógica, há muito tempo pagou à governanta Taneja seu salário anual de 42 libras. Isso permitiu que esta mulher percebesse o quão generoso o Sr. Duane Dantes era, bem como o quão educado era. Através das negociações e do trabalho árduo dos 2 servos-chefes, eles contrataram todos os outros servos. O salário anual de um valete era de 30 libras, seu valete, Richardson, valia 35 libras. Os 2 garçons encarregados de servir os convidados e servir a mesa de jantar receberam 30 libras cada, as 2 criadas custavam 18 libras cada, as 2 camareiras 12 libras cada, e os 2 faz-tudo 12 libras cada. Além deles, o cozinheiro custava 30 libras, o cozinheiro assistente 7 libras,
a serva 13 libras, a criada 5 libras, a governanta auxiliar 25 libras, o assistente do mordomo 10 libras, os 2 cocheiros 25 libras cada, os 2 jardineiros 20 libras cada, as 2 lavadeiras 10 libras cada, tudo num total de 413 libras. Custava cerca de 8 libras por semana. Juntamente com o salário anual dos 2 funcionários-chefes, Klein precisava pagar 570 libras por ano, o que equivale a aproximadamente 11 libras por semana. Isso ainda sem incluir os gastos com alimentação, roupas e todo tipo de necessidades diárias. Pagarei de 10 a 20 libras por semana sem nenhuma renda no momento em que abrir os olhos. Klein fez um cálculo mental enquanto se forçava a olhar para o jardim. À tarde, pagou o aluguel das 2 carruagens e o salário da primeira semana dos empregados. Junto com ele dando à governanta Taneja 1000 libras para as despesas diárias, ele só tinha 1286 libras e 18 moedas de ouro sobrando. No entanto, receberia os pagamentos da senhorita Justiça e da Madame Eremita dentro de uma semana. Eu me pergunto quanto tempo essas 1000 libras podem durar. Só para armazenar as bebidas alcoólicas necessárias para os bailes custaria algumas centenas de libras. O rico senhor Duane Dantes mergulhou em pensamentos profundos e mal conseguia se livrar deles. Para acalmar suas emoções, ele decidiu subir acima da névoa cinza enquanto o mordomo e os criados estavam ocupados cuidando das tarefas domésticas. Ele queria estudar o estranho boneco que Eileen White sacrificou. Depois que a lua de sangue aconteceu, Klein não teve escolha a não ser retornar ao mundo misterioso e atrair Force para ele. Ele resistiu à vontade de dormir enquanto a ouvia tagarelar sobre sua vida diária em Backlund. Depois que tudo acabou, ele estava muito cansado. Aceitou o sacrifício de Eileen e, após confirmar que não havia nada de estranho, voltou ao mundo real e desabou na cama. Depois de ajeitar seu elegante colete escuro, Klein foi até a porta e disse ao valete que esperava: Richardson, tenho o hábito de dormir 45 minutos à tarde. Não quero que ninguém me perturbe. Sim, senhor, Richardson respondeu humildemente. Ele era um filho ilegítimo de sangue mestiço. Seu pai era de Loen, supervisor de uma mansão, enquanto sua mãe era natural de Balan Leste e era escrava na mesma mansão. Depois que nasceu, ele foi alvo de discriminação e bullying. Isso resultou em um caráter fraco e submisso e, por ser bonito, era adequado para servir convidados. Ele foi selecionado pelo mestre da mansão para ser valete antes de ser levado para Backlund. Depois que ambas as casas do reino de Loen aboliram a escravidão, ele ficou sem emprego. Tudo o que pôde fazer foi procurar a ajuda da Associação de Assistência aos Servidores Familiares. Antes de Klein, ele serviu 2 famílias e cometeu alguns erros, mas acumulou uma vasta experiência. Chamou a atenção do mordomo Walter e se tornou valete de Duane Dantes. Depois de olhar para Richardson, que era ereto e alto, com uma altura quase idêntica à dele, Klein balançou a cabeça indiscernivelmente e suspirou. Esse cara que poderia claramente ser uma celebridade com sua aparência só pôde ser um servo nos dias de hoje. Além disso, ele é um homem muito alto, mas parece covarde e fraco. No entanto, isso também pode ser considerado uma vantagem. Ele é obediente, silencioso e submisso. Ele faz tudo o que seu mestre o instruía a fazer e ele absolutamente não ousará tomar suas próprias decisões. Se eu tiver apenas um valete comigo exigindo que ele cuide de todos os tipos de assuntos, Richardson definitivamente não estará à altura. No entanto, ainda tenho o mordomo Walter e tantos outros criados. Ele pode lidar com outros assuntos com sua experiência e capacidades. Sem pensar mais, Klein trancou a porta e voltou para o lado da cadeira reclinável.
Deu 4 passos no sentido anti-horário e entrou acima da névoa cinza. Ele sentou-se no assento do louco e acenou com a mão para fazer o fantoche da lua carbonizado voar e pousar diante dele. Depois de examiná-lo, Klein não descobriu nada de estranho. Por isso, conjurou papel e caneta e escreveu a declaração de adivinhação, suas origens. Largando a caneta tinteiro, Klein esperou alguns segundos antes de pegar o pedaço de papel e recostar-se na cadeira. Minha intuição espiritual não me impediu de fazer a declaração de adivinhação. Isso significa que o perigo latente do fantoche da lua não é tão ruim quanto a característica de Beyonder da escola de pensamento rosa. Klein murmurou enquanto recitava habilmente a declaração de adivinhação. No mundo cinzento e nebuloso, viu um altar com um círculo de tochas acesas ao redor. No altar, havia o que ele suspeitava ser pele humana com vestígios de sangue por toda parte. No meio havia 3 velas e alguns fantoches que pareciam finos postes de madeira. Esses bonecos em miniatura tinham olhos e bocas curvas, como se correspondessem à lua crescente carmesim no céu. Portanto, eles continuaram exibindo seus sorrisos assustadores enquanto a grama murcha e as flores secas permaneciam incrustadas em seus corpos. Um padre com uma túnica vermelha escura circulava o altar com passos pesados, como se dançasse uma dança criada por um paciente epilético. Em algum momento, a luz da lua se concentrou e brilhou sobre o fantoche à medida que seu brilho aumentava. No final, parecia o refluxo suave das ondas da água. O ritual rapidamente chegou ao fim quando o sacerdote pegou um fantoche fino e caminhou até o corpo humano amarrado a uma moldura ao lado dele. Instantaneamente, ele apunhalou a órbita ocular do corpo. Em meio a gritos trágicos, a cena mudou rapidamente. O homem morto com o fantoche da lua na órbita ocular foi enterrado em algum lugar de maneira ordenada. A cena mais uma vez saltou e mostrou um maior desenvolvimento. A cada lua cheia ou lua de sangue, o brilho da lua se espalhava sobre o túmulo, infiltrando-se nele como água enquanto a escuridão ao redor se tornava sombria. Klein abriu os olhos e ajustou sua postura ao sentar. Ele tinha uma ideia geral das origens do fantoche da lua. Veio de um ritual de oração à lua primordial. Foi um ritual que durou séculos. Ao longo dos últimos séculos, eles absorveram os poderes da lua carmesim, sofrendo mutações pouco a pouco até serem exumados pelos colonos. Eles geralmente não exibiam nenhuma estranheza, e algo só acontecia quando um crente da lua primordial os ativava com o método correto. Quanto ao que aconteceria, Klein não tinha ideia. Num sentido particular, estes primitivos são equivalentes aos escolhidos da lua primordial. Ontem à noite, depois de ter ferido alguém até a morte, aquele deus maligno ficou furioso, assim, causando a lua de sangue. Klein tocou suavemente na borda manchada da mesa enquanto fazia um julgamento preliminar. A ira da lua primordial mudou diretamente os fenômenos da lua, tornando-a uma lua de sangue. Se esta teoria estiver correta, significa que no domínio da lua carmesim, a deusa é inferior à lua primordial. Ela só pode ter o título no nome, já que possui um artefato selado de grau 0. Klein assentiu levemente enquanto tentava adivinhar as fraquezas da fantoche da lua. Desta vez, viu a luz do sol e relâmpagos. Isso significa que os poderes Beyonder no domínio do sol e os raios do domínio da tempestade são os melhores para lidar com isso. Conforme Klein interpretava a informação, jogou a fantoche da lua na pilha de lixo e retornou ao mundo real. 1 hora depois, Walter, que vestia terno engomado e luvas brancas, bateu na porta. Ele se curvou e disse: Senhor, imprimirei seu cartão de visita daqui a pouco. Eles serão enviados aos vizinhos junto com alguns presentes.
Eles levarão alguns dias para observar para determinar sua situação. Se estiverem dispostos a aceitá-lo, enviarão presentes e convidarão você para ser seu convidado. Seu cartão de visita precisa de um título adicionado? Título: O louco que não pertence a esta época? Klein satirizou ao responder com um sorriso. O comerciante Duane Dantes de Desi seria suficiente. Walter acenou com a cabeça e disse: com base em seus desejos, providenciarei imediatamente para você aulas de etiqueta. O foco será a dança e contratei uma professora profissional. Nota: 1. Como eu disse antes, os termos irão se repetir. O PTBR não tem todas as denominações que o inglês tem para empregada. Ponto.